Agosto de 1945. A Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. Os soldados americanos voltam para casa trazendo nas malas mais do que medalhas e memórias. Eles trazem um gosto completamente novo na boca, o gosto de café instantâneo Nescafé, de queijo em pó que não estraga, de carne enlatada que dura anos sem refrigeração, de suco de laranja concentrado que você só precisa misturar com água. Durante 4 anos, o Exército dos Estados Unidos gastou bilhões de dólares desenvolvendo tecnologias para alimentar milhões de soldados espalhados por 3 continentes. E agora, a guerra tinha acabado. Mas as fábricas continuavam rodando, os estoques continuavam cheios e as empresas que lucraram alimentando o exército precisavam de um novo cliente em massa. Elas encontraram você. O que aconteceu nos 20 anos seguintes não foi apenas uma mudança na forma como os americanos compravam comida. Foi o maior experimento alimentar não consentido da história humana. E custou algo que você nem sabe que perdeu. Durante 10.000 anos, desde que o ser humano começou a plantar grãos e domesticar animais, a comida foi feita do mesmo jeito. Com tempo, com transformação natural, com técnicas passadas de geração em geração, que transformavam o alimento em algo que o corpo humano reconhecia como vivo. Vegetais eram fermentados em salmoura. Repolho virava chucrute. Pepino virava picles. Leite virava queijo. Manteiga, iogurte, coalhada. Carnes eram curadas, defumadas, salgadas. Frutas eram secadas ao sol. Não era romantismo, era sobrevivência. E funcionou perfeitamente por milênios, até que a Nestlé, a Kraft, a Unilever e um punhado de outras empresas decidiram que havia uma forma muito mais lucrativa de fazer as coisas. E em apenas 2 décadas, elas apagaram 10.000 anos de conhecimento da face da Terra. O Big Bang, 1942 a 1945. 1942. Laboratórios do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Um cientista chamado George Sanders está trabalhando em um problema militar urgente. Como enviar queijo para soldados que estão lutando em climas tropicais, onde qualquer laticínio apodrece em horas. A resposta que ele desenvolve vai mudar a indústria alimentar para sempre. Queijo desidratado em pó. Sanders descobre que, se você secar, moer e misturar queijos em um pó estável na prateleira, pode enviá-lo para qualquer lugar do mundo sem refrigeração. A Kraft, que já tinha lançado macarrão com queijo em caixa em 1937, pula na oportunidade. O exército compra toneladas, mas não para aí. A Nestlé, que tinha desenvolvido o Nescafé em 1936 como forma de transformar os grãos de café excedentes do Brasil em um produto de baixo desperdício e uso rápido, começa a fornecer café instantâneo para as rações de campo americanas em 1941. O exército adora. Você não precisa moer grãos, fazer infusão ou esperar. Apenas adiciona água quente e pronto. Milhões de soldados passam anos tomando Nescafé todos os dias. Enquanto isso, pesquisadores financiados pelo Exército aperfeiçoam o processo de concentrar suco de laranja para garantir que os soldados recebam vitamina C suficiente para evitar escorbuto. Cristais de limão
tinham um gosto tão ruim que os soldados os ignoravam. Então, o exército investiu pesado até que, em 1945, justo quando a guerra estava terminando, o processo de fazer concentrado de suco de laranja saboroso foi aperfeiçoado. A Hormel fornece Spam, carne de porco enlatada que nunca estraga. A General Foods trabalha em técnicas de liofilização para preservar plasma sanguíneo e medicamentos, mas logo percebe que a mesma tecnologia funciona perfeitamente para a comida. E aqui está o ponto crucial que você precisa entender. Todas essas tecnologias foram desenvolvidas com um único objetivo: criar alimentos que nunca estragassem, que pudessem ser enviados para outra ponta do mundo, armazenados em um bunker quente por 6 meses e ainda assim fossem comestíveis quando um soldado abrisse a lata. Ninguém estava perguntando se esses alimentos eram nutritivos. Ninguém estava perguntando se o corpo humano estava equipado para processar queijo transformado em pó químico. Ninguém estava perguntando o que aconteceria se uma população inteira substituísse alimentos fermentados e vivos por alimentos desidratados e reanimados com água. A única pergunta era: isso mantém um soldado em pé tempo suficiente para lutar? E a resposta era sim. A liquidação 1945 a 1948. Quando a guerra terminou em 1945, o exército americano tinha estoques gigantescos de comida, montanhas de queijo em pó, oceanos de café instantâneo, armazéns cheios de carne enlatada. E o governo fez o que qualquer governo faria com excedente militar. Liquidou tudo. Empresas como a Frito, que mais tarde se tornaria a Frito-Lay, a Kraft e dezenas de outras, compraram esses estoques por centavos de dólar. E, de repente, elas tinham toneladas de ingredientes militares e nenhum inimigo para alimentar. Então elas encontraram um novo inimigo: o paladar do consumidor civil. Em 1948, a empresa Frito revestiu pedaços de farinha de milho inchada com queijo desidratado desenvolvido pelo exército. Nascia o Cheetos. Pense nisso por um segundo. O lanchinho alaranjado artificial que pais colocam nas lancheiras de seus filhos hoje é literalmente tecnologia de ração militar aplicada a milho inflado. Não foi desenvolvido para nutrir. Foi desenvolvido para não estragar. A Nestlé não precisava liquidar estoques porque tinha um plano ainda mais brilhante. Durante a guerra, a empresa tinha fornecido Nescafé para cuidados americanos enviados para a Europa e o Japão devastados pela guerra. Esses pacotes forneciam alimentos e outras necessidades enquanto os países se recuperavam. Isso aumentou a demanda global por Nescafé. Quando os soldados americanos voltaram para casa, eles trouxeram o hábito do café instantâneo com eles, e a Nestlé estava pronta, com fábricas já expandidas e campanhas de marketing prontas. Mas há mais nessa história. Durante a guerra, a Nestlé forneceu alimentos tanto para as forças aliadas quanto para as forças do eixo. Em 2000, a empresa concordou em pagar milhões de dólares para resolver reivindicações de que uma empresa alemã, que eles compraram, usou trabalho forçado durante a guerra. Isso é quem estava moldando o futuro da alimentação. Empresas tão focadas em lucro que vendiam para ambos os lados de uma guerra e depois usavam a tecnologia desenvolvida para matar pessoas
para alimentar crianças. O boom dos supermercados, 1950 a 1960. Mas as empresas de alimentos tinham um problema. Elas tinham tecnologia para fazer comida que nunca estragava. Mas onde as pessoas comprariam essa comida? Na década de 1950, a maioria dos americanos ainda comprava comida da forma tradicional. Você ia ao açougueiro para carne, ao padeiro para pão, ao verdureiro para vegetais, ao leiteiro que entregava leite fresco na sua porta toda manhã em garrafas de vidro. E esse sistema não funcionava para a Kraft, Nestlé e Unilever, porque açougueiros tradicionais não vendiam carne pré-embalada em plástico, padeiros não vendiam pão fatiado embalado que durava semanas, leiteiros não vendiam leite que ficava bom por meses sem refrigeração. Então, a indústria de alimentos criou uma solução: o supermercado moderno. Em 1930, Michael Cullen abriu o primeiro verdadeiro supermercado, o King Kullen, nos arredores de Nova York. Era um armazém enorme onde você podia comprar tudo sob um teto. Mas levou a Segunda Guerra Mundial para tornar esse modelo dominante. Entre 1950 e 1960, o número de supermercados nos Estados Unidos mais do que dobrou, de 14 mil para 33 mil lojas. E a participação deles nas vendas de alimentos explodiu de 35% para 70%. O que tornou essa explosão possível? 3 tecnologias desenvolvidas ou aperfeiçoadas durante a guerra. Primeira, refrigeração comercial em grande escala. Agora os supermercados podiam ter corredores inteiros de alimentos congelados. E em 1954, a demanda por jantares congelados para a TV era tão alta que o corredor de congelados ficou lotado de produtos processados. Segunda, filme plástico. A DuPont tinha investido em celofane desde os anos 20, mas foi o boom do supermercado que fez a embalagem plástica decolar. De repente, você podia embalar carne em plástico e deixá-la em uma prateleira por dias. Não precisava de açougueiro, não precisava de habilidade. Apenas pegue o pacote plástico e vá. Terceira, o carro. No início dos anos 50, a propriedade de automóveis explodiu. Agora, as pessoas podiam dirigir vários quilômetros até o supermercado e comprar alimentos perecíveis que podiam levar para casa e armazenar em seu próprio refrigerador e freezer. E aqui está, onde tudo se conecta de forma sinistra. Os supermercados precisavam de produtos que pudessem ficar nas prateleiras por semanas sem estragar. As empresas de alimentos tinham exatamente esses produtos, desenvolvidos para alimentar soldados em climas tropicais. E os consumidores, vendidos na ideia de conveniência, começaram a comprar em massa. Em 1954, o número médio de itens em um supermercado era de 6 mil. Em 1960, tinha dobrado. E a grande maioria desses novos produtos não eram alimentos reais. Eram produtos alimentícios criados em laboratórios, embalados em plástico e quimicamente preservados para durar para sempre. O que foi perdido? Enquanto a Kraft vendia 50 milhões de caixas de macarrão com queijo durante a guerra, porque era barato e exigia poucos pontos de racionamento, algo estava morrendo silenciosamente nas cozinhas americanas. O conhecimento de como fermentar vegetais estava desaparecendo. Mulheres que costumavam fazer barris de chucrute todo outono pararam.
Por que se dar ao trabalho quando você pode comprar repolho fresco o ano todo no supermercado? O conhecimento de como curar carne estava desaparecendo. Famílias que costumavam defumar presuntos inteiros e pendurá-los para maturar por meses pararam. Por que se dar ao trabalho quando você pode comprar presunto pré-fatiado em pacotes plásticos? O conhecimento de como fazer queijo real, iogurte real, manteiga real estava desaparecendo. Por que esperar dias para o leite fermentar em iogurte quando você pode comprar um potinho com cor artificial e açúcar adicionado? E aqui está o que as empresas de alimentos não te contaram. Essas técnicas antigas não eram apenas métodos de conservação, elas eram métodos de transformação que tornavam os alimentos mais nutritivos, mais digestivos e mais vivos. Quando você fermenta um vegetal, você está criando probióticos, bactérias benéficas que seu intestino precisa para funcionar. Quando você cura carne com sal e tempo, você está concentrando proteínas e criando aminoácidos que seu corpo reconhece. Quando você transforma leite em queijo através da maturação, você está quebrando a lactose e criando um alimento que até pessoas intolerantes à lactose muitas vezes podem consumir. Mas queijo em pó, café instantâneo, jantares congelados para a TV, essas não são transformações, são destruições seguidas de reconstrução química. Você pega algo vivo, mata tudo nele, reduz a pó ou congela em suspensão, adiciona conservantes químicos para garantir que nada cresça nunca e depois reconstitui com água ou calor. O que você acha que seu corpo faz com isso? Os números não mentem. Em 1950, antes do boom do supermercado e dos alimentos processados atingirem a massa, a taxa de obesidade em adultos americanos era de cerca de 10%. Hoje é de 42%. Em 1950, diabetes tipo 2 em crianças era tão rara que era chamada de diabetes do adulto. Hoje, 1 em cada 3 adolescentes americanos tem pré-diabetes. Em 1950, doenças autoimunes eram relativamente raras. Hoje, elas estão explodindo. E pesquisas emergentes mostram uma conexão clara entre a saúde do microbioma intestinal, alimentado por alimentos fermentados, e a prevenção de doenças autoimunes. Você quer saber o que mudou? Vou te dizer exatamente o que mudou. Em 1942, o americano médio comia alimentos que tinham sido cultivados localmente e preservados usando técnicas de fermentação, cura ou secagem que existiam há milênios. Em 1962, apenas 20 anos depois, o americano médio comia alimentos que tinham sido desenvolvidos em laboratórios militares, produzidos em massa por corporações multinacionais e quimicamente alterados para nunca estragar. E ninguém perguntou o que isso faria com o corpo humano a longo prazo, porque o ponto nunca foi saúde a longo prazo. O ponto era vender produto em escala que gerasse lucro máximo. A grande trapaça. Aqui está a parte que deveria te deixar furioso. As empresas de alimentos não apenas substituíram comida real por produtos químicos. Elas te convenceram de que os produtos químicos eram melhores. Margarina foi vendida como mais saudável do que manteiga. Décadas depois, descobrimos que as gorduras trans na margarina são uma das substâncias mais prejudiciais que você pode colocar no seu corpo. Café instantâneo
foi vendido como mais conveniente do que café real. Mas o processo de torrar, moer e fazer infusão do café não é apenas sobre sabor. Ele cria compostos que seu corpo reconhece e pode processar. Café instantâneo pula todo esse processo. Jantares congelados para a TV foram vendidos como libertação para donas de casa ocupadas. Mas o que eles realmente fizeram foi roubar uma geração inteira do conhecimento de como cozinhar comida real. E talvez o mais sinistro de tudo isso foi vendido sob a bandeira do progresso. Você não quer voltar para os velhos tempos, quando a comida estragava, quer? Você não quer passar horas na cozinha fermentando vegetais quando pode simplesmente comprar picles em um pote, quer? Você não quer ser como seus avós atrasados que não entendiam ciência moderna, quer? Exceto que seus avós estavam certos. E a ciência moderna que a Kraft, Nestlé e Unilever estavam vendendo não era ciência, era engenharia química disfarçada de nutrição. O que fazer agora? Então, onde isso te deixa hoje, em 2026? A boa notícia é que o conhecimento não está completamente morto. Ainda existem pessoas que sabem como fermentar, curar, maturar e transformar alimentos da maneira que os humanos fizeram por 10.000 anos. A má notícia é que essas pessoas são agora consideradas excêntricas, elitistas ou paranoicas. Fazer seu próprio chucrute é visto como um hobby estranho, não como uma habilidade básica de sobrevivência que toda família costumava ter. Mas aqui está a verdade. Você foi roubado. Você foi roubado de um conhecimento que pertence a você por direito de nascimento como ser humano. Você foi roubado da capacidade de transformar alimentos crus em alimentos que nutrem não apenas seu corpo, mas as trilhões de bactérias no seu intestino que regulam tudo, desde sua digestão até seu humor, até seu sistema imunológico. E você foi roubado por empresas que viram uma oportunidade de lucrar com tecnologias militares que nunca foram projetadas para a saúde humana a longo prazo. Você não pode voltar no tempo. Você não pode desfazer o que foi feito. Mas você pode começar a reaprender. Você pode começar a fermentar seus próprios vegetais. É mais fácil do que você pensa. Repolho, sal e tempo. Isso é tudo. Você pode começar a comprar queijos reais que foram maturados por meses ou anos, não processados quimicamente e embalados em plástico. Você pode começar a questionar por que o pão moderno fica mofado em 3 dias se você não adicionar conservantes, quando o pão de fermento natural pode durar 1 semana ou mais sem nenhum aditivo. E você pode começar a ensinar seus filhos. Porque se essa geração perder o conhecimento completamente, ele pode se perder para sempre. Em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a humanidade estava em uma encruzilhada. Tínhamos desenvolvido tecnologias incríveis para alimentar exércitos em condições impossíveis. A pergunta era: o que faríamos com essas tecnologias em tempos de paz? A resposta certa teria sido usá-las apenas quando necessário, em situações extremas, onde a conveniência supera a nutrição. E para tudo o mais, continuar fazendo o que funcionou por 10.000 anos. A resposta errada era deixar a Kraft, a Nestlé, a Unilever e outras corporações decidirem por nós e deixá-las transformar toda a cadeia alimentar em um sistema projetado não para nutrir humanos,
mas para maximizar a vida útil na prateleira e o lucro corporativo, nós escolhemos a resposta errada e pagamos por isso com nossos corpos. 70% de obesidade, epidemia de diabetes, explosão de doenças autoimunes, microbiomas intestinais devastados e uma geração inteira que nem sabe mais o que é comida real. Essa é a história de como a comida parou de ser viva e se tornou química, e é mais uma história sobre o lado oculto da comida. Se essa investigação te fez questionar tudo o que está no seu prato e te deixou com raiva de ter sido roubado de conhecimento ancestral para beneficiar corporações, se inscreve no canal O Lado Oculto da Comida, ativa as notificações e comenta aqui embaixo. Quero meu conhecimento de volta. Assim eu sei que vale a pena continuar investigando quem realmente decide o que você come e por quê.